Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Agradecemos a sua sintonia e a sua audiência. Você que tem sido fiel em nos acompanhar nos traz muita alegria por sabermos do seu interesse no estudo da Palavra de Deus. Nós somos gratos ao Senhor porque Ele tem despertado o seu interesse e também o interesse de muitos irmãos no estudo sistemático que temos feito da sua Palavra. Estamos estudando nesses programas as profecias de Zacarias e hoje, especificamente, as profecias relativas à restauração de Sião. Hoje vamos estudar todo o capítulo 8, onde o Senhor, através do seu profeta, anuncia a sua bênção sobre o seu povo e sobre a sua nação. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso eu quero sugerir a você que abra já a sua Bíblia e acompanhe atentamente o estudo que faremos da Palavra de Deus. Depois, até eu peço a você, escreva para nós, escreva assim, compartilhe como Deus tem falado ao seu coração, compartilhe como o programa tem chegado até você. Para nós, esse retorno é muito importante. E é exatamente isso que a nossa irmã Antônia fez, enviando-nos o seu e-mail, mesmo sem compartilhar a sua cidade. Nós pedimos que você faça isso. Dê a sua cidade, o seu estado, se quiser, mencione a sua igreja também. Nós queremos ter essas informações de cada um dos nossos ouvintes, para depois nos correspondermos com vocês. Mas o e-mail da Antônia diz assim: Olá, pastor Itamir, me chamo Antônia, gosto muito do Através da Bíblia. Já fazia um bom tempo que não o ouvia. Agora descobri que ele está na internet e por isso foi motivo de muita alegria. Parabéns. Que Deus os abençoe ricamente. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras e pelo seu interesse em nosso programa. Como você sabe, desejamos que através dele muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo digno e agradável a Deus. Nós devemos demonstrar a realidade do reino de Deus às pessoas que ainda não aceitaram o Evangelho do Senhor Jesus. Mas, uma vez, nós agradecemos a sua palavra de incentivo e espero contar com a sua audiência contínua. Agora eu quero convidar você e também a outros amigos que estão nos sintonizando nesse momento para buscarmos a presença do Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe nessa etapa final do nosso projeto de estudar a Bíblia toda em 5 anos. Vamos orar. Pai amado, somos gratos por Tua misericórdia, por Tua companhia e por Tua graça em nossas vidas. Diante disso, Senhor, buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito. Sem Ele, sabemos que não podemos entender claramente a Tua palavra. Que o Senhor atenda a necessidade de cada um dos que Te buscam nessa hora. Fale também em cada coração através da Sua palavra. Te pedimos que o Senhor nos dê forças para completarmos esse projeto conforme o Teu querer. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos todo o capítulo 8 de Zacarias. Nós vamos estudar Zacarias capítulo 8, versículos 1 a 23. Nesse texto, além de outras importantes promessas,
Logo no início, Zacarias afirma que Deus prometeu voltar para Sião. É importante notarmos que, por causa do seu grande zelo por Jerusalém, por Sião, Deus promete voltar para aquela localidade. Quando mencionamos esse monte, vale apenas recordar alguns fatos sobre Sião. Primeiro, Davi tomou a fortaleza de Sião dos Jebuseus em uma das suas primeiras conquistas no seu reinado, e ali ele estabeleceu a sede do seu governo, em Jerusalém, conforme 2 Samuel capítulo 5. Segunda informação importante, Sião foi chamada Cidade de Davi, 2 Samuel capítulo 5, versículo 7. Terceiro, Sião passou a representar o local ou monte do templo e às vezes representava a própria cidade de Jerusalém. Quarto, em algumas profecias, Sião representava o domínio de Deus no meio do reino messiânico. Salmo 2:6, Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 62. E em quinto lugar, Sião manteve esse mesmo significado também no Novo Testamento, conforme lemos nas cartas de Paulo, de Pedro e no autor de Hebreus. Notamos então que o povo em Jerusalém seria abençoado nesta comunhão com Deus. Deus estaria novamente nesta terra. E para mostrar esta bênção de um povo protegido e abençoado, ele fala então de pessoas idosas e de crianças brincando até nas ruas, nessa cidade, nesse território, nesse monte de Sião. A restauração de Jerusalém seria maravilhosa ao povo, mas não era impossível para Deus. Para o povo era uma coisa assim, fora do comum, diante da destruição que se via nessa cidade. Diante de 70 anos, ela deixada completamente à margem da vida israelita. Mas Deus poderia restaurá-la, e Ele o faria. Deus traria de volta os cativos para habitar em Jerusalém como povo exclusivo dele. Através do seu profeta, então, Deus prometeu abençoar o povo. Esse trecho nos lembra de Ageu 2:15-19. Uma vez que o povo reagiu bem e começou a reconstrução do templo, Deus prometeu bênçãos. Vale lembrar que esses versículos fazem parte de um trecho que olha principalmente para o reinado do Messias. Antes de retomar o trabalho do templo, o povo sofria, mas agora a sorte de Israel tinha mudado. Deus prometeu então trocar a tristeza pela alegria da sua presença com o povo. Os jejuns do 4º, 5º, 7º e 10º mês se tornariam em festas de alegria. Veja lá Isaías 35. Por pelo menos 2 razões, esses jejuns seriam substituídos por momentos de grande alegria. Primeiro, esses jejuns não faziam parte da lei de Deus. Quando olhamos para a lei, não havia essa necessidade de tantos jejuns. E segundo, esses jejuns relembravam aqueles momentos mais tristes da tragédia nacional. Assim, no reino renovado de verdade e paz, no reino do Messias, não precisariam mais comemorar esses momentos tristes, não precisariam mais relembrar esses momentos difíceis. Por quê? Porque o povo viveria alegre no Senhor. Jerusalém, então, com a presença de Deus, seria um lugar procurado para receber as bênçãos que Deus pode dar para nós. E os judeus seriam vistos como pessoas especialmente abençoadas pela presença de Deus no seu território. Em todos esses detalhes, nessa mudança de situação, a boa mão de Deus estava sobre o seu povo. Não mais com ira, mas com grande misericórdia. E sendo que Deus ainda nos trata hoje com extrema misericórdia, vamos estudar esse texto, esse capítulo, dando-lhe o seguinte título: O Deus Misericordioso. Eu repito, capítulo 8 de Zacarias, versículos 1-23. O título é O Deus Misericordioso.
Querido amigo, quando nós olhamos para todo o capítulo, podemos resumi-lo com a seguinte expressão: somente Deus, por sua misericórdia, concede nova oportunidade ao seu povo. Por gentileza, anote aí, esse é o princípio que o capítulo 8 nos propõe. Essa é a grande afirmação que o capítulo 8 de Zacarias apresenta para nós. Somente Deus, por sua misericórdia, concede nova oportunidade ao seu povo. E nesse texto nós vamos encontrar 7 ações de Deus que comprovam a sua misericórdia para com todos que pertencem ao seu povo. Primeira ação, zelar pelo seu povo, é esta primeira ação que Deus tem para comprovar a sua misericórdia. Versículos 1 e 2. Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande zelo de Sião e com grande indignação tenho zelo dela. Nesse capítulo encontramos uma verdade que merece um estudo profundo: o zelo de Deus por Jerusalém. Aceitar um Deus zeloso é possível quando pensamos na sua santidade. No Antigo Testamento, a relação que existia entre Deus e o seu povo, Jerusalém e também Sião, sempre foi ilustrada com a relação entre um marido e uma esposa. Todo matrimônio, baseado no verdadeiro amor, se caracteriza por um zelo santo, um zelo de pureza e bem-estar. Quando Zacarias usa a figura do zelo de Deus, devemos entender, então, essa dimensão. Um zelo que deseja exclusividade e pureza. Habitar no meio do povo é a segunda ação de Deus que comprova a sua misericórdia. Eu leio para você agora o versículo 3. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos de Monte Santo. A sentença é que quem manchasse Jerusalém não ficaria impune de tal ofensa. Na restauração, o mais valioso é que Deus novamente habitaria em Jerusalém, no Monte Sião. No seu trono, ele daria suas ordens novamente. A promessa de Deus, então, era morar em Sião, e isso representava a garantia de uma restauração total. Querido amigo, não haveria inimigo que poderia destruir a cidade, nem adversário que impedisse a sua restauração e a restauração do templo. Mas essa promessa de Deus era a garantia de que tudo aconteceria como Deus tinha falado. Portanto, a terceira ação de Deus que comprova a sua misericórdia era restaurar também a vida cotidiana. Versículos 4, 5 e 6 eu leio para você. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do restante desse povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. A restauração de Jerusalém começaria com a presença de Deus, e quando isso acontecesse, se poderia observar outras bênçãos decorrentes. Se veriam senhores e senhoras idosas, mesmo apoiados nas suas bengalas, desfrutando de uma velhice bem-sucedida da bênção do Senhor. Poderia-se ver também crianças brincando e se divertindo, e isso era um sinal da bênção, um sinal da tranquilidade, um sinal da presença de Deus. Essas duas situações pareciam até miraculosas, porém não eram. Sabe por quê? Porque para Deus não há impossíveis. Em tempos de guerra, as pessoas mais afetadas são exatamente as crianças e os idosos. Eles é que sofrem a perda dos seus pais, as crianças. E os idosos perdem os seus filhos.
As crianças e os anciãos são vítimas da guerra e, em muitas sociedades, são vítimas da injustiça social. Se as crianças e os anciãos vivem bem, então é bem provável que toda a população está passando por um período de paz e de tranquilidade. Então, a quarta ação de Deus, que comprova a sua misericórdia, é salvar o seu povo. Versículos 7 e 8, eu leio para você. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Muitos judeus estavam fora das suas terras por causa do cativeiro babilônico. A promessa é que Deus os traria de novo à sua terra. Com um ato portentoso e soberano, Deus agiria em favor do seu povo. A mensagem que Deus salvaria o seu povo deveria infundir confiança, coragem para um povo que tinha enfrentado problemas de rejeição e de autoestima. De novo, eles seriam o povo de Deus. Não tinham perdido essa posição, mas, por terem se afastado de Deus, foram castigados e tinham ficado durante 70 anos na Babilônia. E ali eles receberam todo tipo de influência ruim, todo tipo de contaminação no seu coração, por causa das práticas cultuais pagãs. Querido amigo, esses dois versos usam uma linguagem muito própria para um acordo, para uma aliança. A instalação do povo na terra prometida novamente e a reconstrução do templo eram sinais da renovação do antigo pacto. Revelam uma grandiosa salvação, uma salvação preparada e executada por Deus, pois a salvação depende única e exclusivamente de Deus. Destaca-se aqui, então, 3 ações de Deus relativas à sua salvação. Deus é quem vai salvar o seu povo, primeiro. Segundo, Deus os traria de onde eles estivessem e habitariam novamente em Jerusalém. E terceiro, Deus seria o seu Deus. E esse, então, era o ponto culminante da retomada da aliança, da renovação do acordo. Querido amigo, só uma pessoa salva reconhece Deus como seu Deus e a Jesus Cristo como seu Senhor. Então, essa é uma salvação integral, uma salvação que atinge o homem por completo. Atinge o homem com o Evangelho todo. O homem todo para o Evangelho todo. E além disso, Deus confirmou seus atributos que garantiam essa salvação. Ele é um Deus fiel e um Deus justo. Conforme o versículo 3, a ação de Deus é de acordo com a sua natureza, pois ele atua com justiça. É importante notar que os dois pares de palavras têm certa semelhança, mas eles são diferentes. O monte deve ser um monte da verdade, e Deus promete fidelidade. Deus oferece justiça, mas eles deveriam viver em santidade. Abençoar o povo de Deus, então, seria uma quinta ação de Deus que comprova a sua misericórdia. Abençoar o povo, abençoar o seu povo, é esta quinta ação de Deus. Versículos 9 e 17, é um texto longo. Eu vou ler algumas partes desse texto. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vocês, que nesses dias ouvis essas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos na casa do Senhor. Porque antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem os animais lhes davam ganho, nem havia paz para quem entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Mas agora não serei para com o restante desse povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho. E há de acontecer, ó casa de Jacó, ó casa de Israel, que, assim como fostes maldição entre as nações,
Assim vos salvarei, e sereis bênçãos. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal quando vossos pais me provocaram a ira, e eu não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nesses dias. Portanto, não temais. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Querido amigo, se Deus, quando pensou discipliná-los, cumpriu sua palavra, agora também cumpriria a sua promessa de fazer bem ao seu povo. Deus abençoaria o seu povo, mas a bênção de Deus requeria certas atitudes da parte do povo. Deveriam ser fortes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não deveriam temer. Terceiro, deveriam falar a verdade. Quarto, deveriam executar os juízos corretamente. Quinto, deveriam trabalhar em favor da paz, fazendo justiça. 6. Não deveriam pensar o mal contra o seu próximo. E 7. Não deveriam amar o juramento falso. Chegamos então à sexta ação de Deus que comprova a sua misericórdia. Esta ação é que Deus vai alegrar o seu povo. Veja que Deus maravilhoso nós temos. Versículos 18 e 19 eu leio para você. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e do 5º, e do 7º, e do 10º, serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Querido amigo, vamos observar a sequência dos acontecimentos históricos que jejuavam por motivos de tristeza. No 10º mês, no 9º ano do reinado de Zedequias, os babilônios cercaram Jerusalém. Segundo, no 4º mês, no 11º ano de Zedequias, a cidade foi tomada e os soldados e o rei fugiram, mas o rei foi preso e os seus filhos foram mortos diante dele. Está tudo registrado lá em 2 Reis, capítulo 25. Terceiro, no 5º mês do mesmo ano, o templo e a cidade foram queimados e os muros derrubados. Vários israelitas foram executados pelos babilônios. E em 4º lugar, no 7º mês, Ismael e outros assassinaram Gedalias, o governador de Jerusalém, escolhido pelo rei da Babilônia. Eram lembranças tristes. Mas, sempre tenho mais, mas agora não eram mais necessárias, porque Deus transforma a tristeza em alegria. Diante da pergunta feita, então, esses jejuns, sinais de tristeza e simples rituais, seriam convertidos em festa, em celebração, em regozijo pelas maravilhosas ações de Deus. E, finalmente, em 7º lugar, a 7ª ação de Deus é honrar o seu povo. Deus mostra sua misericórdia para com seu povo, nos versículos 20 a 23, ao honrar o seu povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Querido amigo, nesses versos temos uma mensagem escatológica que une essa primeira parte do livro com os capítulos posteriores, 9 a 14. É perceptível o desejo de Deus ter um único povo, mesmo que tenha escolhido só a Israel. Ele quer formar, a partir de Israel, um grande povo, uma só família.
Israel tenha sido escolhido para a fundação desse novo povo, para a sua função sacerdotal, função profética. E essa missão agora está conosco. Você que é a igreja de Jesus Cristo. Você é o novo povo de Deus. Querido amigo, esse é um grande privilégio que Deus nos dá, de sermos um referencial para as pessoas que estão buscando a paz, que estão buscando o contato com Deus. Use desse privilégio e testemunhe positivamente da vida que você tem em Jesus Cristo. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado se